É a página 41, né, professor? Isso. Bom dia, pessoal. Quem está no online, quem está aqui na sala. A gente vai continuar o assunto da aula de ontem sobre fontes de energia. Eu vou só recapitular alguns pontos com vocês que a gente precisa relembrar. E aí a gente vai seguir com a correção, tá? Vou pedir a colaboração de vocês para a gente tentar acelerar um pouco essa correção, para que a gente possa adiantar as páginas do livro, tá certo? Então, foquem bastante aí nas questões. Como vocês estão vendo aí na tela de vocês, e quem está aqui acompanhando com o livro na página 36, a gente estava falando a partir da aula de ontem sobre as fontes de energia. E a gente viu que as fontes de energia nada mais são do que elementos ou substâncias que podem ser transformadas pela ação do homem em calor, em combustível e eletricidade, para atender às necessidades que os humanos têm com a vida moderna, tá? E as diferentes sociedades ou o mundo todo, diferentes locais vão dispor de diferentes matrizes energéticas. E essas matrizes energéticas nada mais são do que todo o conjunto de recursos que podem ser utilizados para a geração de energia. E aí a gente pode dividir em alguns grupos essas matrizes energéticas. Por exemplo, a gente pode ter matrizes energéticas primárias, como, por exemplo, o petróleo e a água, que são utilizados, são fontes de energia que podem ser utilizadas, e as matrizes energéticas já secundárias, por exemplo, os derivados, como, por exemplo, que a gente viu na aula de ontem, o petróleo e todos os seus derivados, como, por exemplo, a gasolina. E um exemplo, assim, toda energia que é disparada para o país. Energia elétrica? Bem, pronto, como eu tinha comentado com vocês ontem, a energia elétrica que a gente utiliza no Brasil, em sua maioria, ela é gerada por fontes de hidrelétricas, tá? Vem de origem da hidrelétrica. Então, a água, no caso, como o Brasil ele é riquíssimo em sua hidrografia, é uma das matrizes energéticas mais utilizadas para a geração de energia elétrica, justamente a água, tá? E aí vamos seguindo, pessoal. E aí a gente passou, sabendo então sobre as fontes de energia, as matrizes energéticas, a gente viu justamente as fontes de energia não renováveis. E aí a gente citou como destaque das principais, justamente o petróleo e o carvão mineral. A gente viu também que essas são duas fontes de energia que trazem alguns impactos para o meio ambiente, devido à queima do carvão e à queima do petróleo e seus derivados, vão lançar alguns gases na atmosfera que são prejudiciais, potencializando aí a questão do efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global, tá? Seguindo. E aí, pessoal, na página 41, que a gente ficou para corrigir, tem algumas questões aí que a gente precisa responder, tá? Vou pedir que vocês prestem bastante atenção nas perguntas, tá? Para a gente tentar acelerar ao máximo. Vamos lá. Aí a primeira questão da gente, ela diz o seguinte: segundo o infográfico, aponte os continentes que mais consomem energia derivada de combustíveis fósseis. Então, vamos lá. Vamos analisar o mapa que aparece aí na tela para vocês. Consumo de energia, reservas de carvão, de acordo com a legenda, reservas de gás e reservas de petróleo. Então, como resposta para essa número 1, vocês podem colocar aí justamente América do Norte, Ásia e Europa. Podem escrever aí, tá? América do Norte, Ásia e Europa. Isso. Esses combustíveis fósseis, eles estão representados aí, ó, cada um deles por uma coluna nesses mapas. E aí a gente tem o branco como reservas de petróleo, o verde como reservas de gás e o laranja como reservas de carvão. E a coluna em vermelho, mostrada aí no mapa, ela mostra justamente o gasto total de energia. O outro professor, América Oi? do Norte, Ásia, América do Norte, Ásia e Europa, tá? E aí a coluna vermelha, como vocês estão vendo, ela representa justamente o consumo de energia total. Então,
Aonde no mapa e nos continentes, onde vocês estão observando a maior coluna vermelha, é justamente onde há o maior gasto de energia derivada de combustíveis fósseis, tá? Como, por exemplo, o petróleo e o carvão mineral. Como assim a coluna vermelha tem um nome assim, ó? Consumo de energia de 10 mil bilhões. Exato. Professor, é a América do Norte, Ásia e África, né? Isso. Não, África não, Ásia. Posso seguir, pessoal, para a próxima? Vamos lá. Pode. Verifica a localização das reservas de recursos energéticos. Os continentes que mais possuem e os que menos consomem são os menos. Os continentes que mais possuem são os mesmos que mais consomem, sim ou não? Observem aí. Sim. Na verdade, não. Se vocês observarem, aqueles continentes que dispõem da maior quantidade de reservas de combustíveis fósseis também são os que mais consomem. Então, coloquem aí, não, ok? Como, por exemplo, observem o caso aí do continente asiático. Ele tem reservas altas e também consome bastante, tá? Oi? Primeiro? Não entendi a pergunta. Pessoal que está em casa, só um momento, tá? Que a gente já vai seguir. Ok. Qual é a resposta do segundo mesmo? Não. Só um momento que eu vou repetir, tá? Olá, pessoal que está em casa. Ó, a resposta desse segundo quesito, ele é não justamente porque, se vocês observarem aí no mapa do livro de vocês, na região do continente asiático, a gente tem uma grande quantidade de reserva, porém, se vocês observarem pela coluna vermelha do gráfico, ela justamente não destaca aí um grande consumo, tá? Então, fiquem atentos a isso. Atualizem aí a resposta, coloquem não.
Vamos lá, para a terceira questão, ela diz o seguinte: ó, compare as reservas de combustíveis fósseis com o consumo de energia. Por meio dos dados apresentados no infográfico, é possível saber onde se localizam os maiores impactos ambientais relacionados ao consumo. Justifique. Então, vocês podem colocar aí que, com relação a onde há as maiores reservas, existe a possibilidade dos impactos ambientais eles serem maiores, justamente por conta do nível de trabalho que vai ocorrer para a extração desses recursos, tá? Então, coloquem aí sim como resposta inicialmente. A maior disponibilidade de recursos, a maior disponibilidade de recursos a maior disponibilidade de recursos pode intensificar impactos ao meio ambiente. Professor, o senhor pode repetir a resposta que eu não entendi? A maior disponibilidade de recursos pode intensificar os impactos ao meio ambiente. E uma possível solução para minimizar isso eu só estou comentando, tá? Não precisa escrever, tá certo? Identificar o quê, professor? Identificar o quê? Foi Intensificar o quê? intensificar os danos ao meio ambiente. E como a gente tinha visto na aula de ontem, falado um pouco sobre isso, uma das possibilidades de minimizar esses impactos é justamente a adoção, a substituição nas fontes de energia. Por exemplo, utilizar fontes de energia renováveis, como a água, energia solar e energia eólica. Não é isso? Vamos lá, seguindo, pessoal. E aí a gente começou ontem a falar um pouco sobre as fontes de energia renováveis, né? Nós vimos aí uma delas, a principal, e a que é mais utilizada no Brasil para geração de eletricidade, é justamente a água, através das hidrelétricas, energia eólica, que é a energia através dos ventos. E essa página 42, eu já corrigi com vocês ontem ou não? Só Não, a né? primeira questão. Só Só a a primeira, primeira não foi? questão. Então vamos lá, vamos a partir da segunda. Ela diz o seguinte: ó, faça uma pesquisa na internet e cite exemplos de outras fontes de energia consideradas renováveis. Então coloquem aí, energia solar, biomassa, energia solar, biomassa, energia geotérmica, Calma, energia solar. biomassa. Tem que escrever mais rápido, tá, pessoal? Uhum. É que eu não entendi, não. Energia Professor. solar, biomassa. Como é que se escreve iomato, professor? Io-massa? Vou colocar no chat, tá? Observe. Biomassa. Biomassa, tá? Tem mais. Professor, eu posso falar qual foi que eu botei? Olha aí a resposta no chat, tá? Ô tio, qual é a última, por favor? Energia geotérmica e biocombustível. Atualizem aí, tá, pessoal? A resposta já está no chat.
Não. Geotérmica. Gel de terra. Vamos lá, seguindo com a página 43, tá? É o quinto que é o terceiro quesito. Qual foi, no segundo quesito, qual foi o último? Tá aí no chat, tá? Eu coloquei aí para vocês. Ainda tem o terceiro para fazer e ele dizendo que a gente ia para 42, para 43. É, tem o terceiro, tá? Prossiga. Só um momento. Pronto, vamos lá com a terceira questão. Ainda, no segundo quesito, ainda tem outros exemplos. Sim, Tipo, pode- energia oceânica. Isso. Através das marés que eu havia mostrado para vocês também em outra aula, não foi? Energia também hidrogênia. Sim, existem outras formas de energia, pessoal. E aí vocês podem ampliar essa resposta a partir da pesquisa que vocês podem fazer na internet, como a pergunta está sugerindo. Mas, de antemão, as mais comuns e utilizadas atualmente são justamente essas que eu falei com vocês, tá? A próxima. Em relação a outras fontes de energia utilizadas no mundo, qual a principal vantagem pode ser apontada no uso de fontes de energias renováveis? Então, qual o principal objetivo de se utilizar energias, fontes renováveis? É justamente a conservação do meio ambiente. Pode escrever. A conservação do meio ambiente. Pois essas fontes de energia são menos poluentes. A conservação do quê, professor? Oi? A conservação do meio ambiente, pois essas fontes de energia são menos poluentes. Pois essas fontes de energia são menos poluentes. E essas fontes de energia, isso não é a resposta, tá? Estou só comentando com vocês. Essas fontes de energias renováveis, elas são chamadas dessa forma, justamente porque, mesmo que ela seja explorada pelo homem, ela pode se regenerar de forma espontânea ou até mesmo fazer um uso mais sustentável dessas fontes de energia, tá? Então, é por isso que elas chamam renováveis. E as não renováveis, como a gente já tinha visto na aula de ontem, são aquelas que, devido ao seu uso intenso, elas podem chegar a um momento a se esgotar, deixar de existir, como, por exemplo, o carvão e o petróleo. Vamos lá, seguindo aí com a questão 43, a questão 4 da página 43. Observem aí. Relembre o que você estudou anteriormente sobre a estrutura do nosso planeta e explique de onde provém a energia geotérmica. Como vocês observam aí nesse esquema, a energia geotérmica, ela utiliza justamente o calor que está presente no interior do nosso planeta, tá? Então, como resposta, vocês podem colocar aí que a energia geotérmica é gerada, a energia geotérmica é gerada
A energia geométrica. Não, geotérmica, pessoal. Tu tá vendo o nome ali, não? No quarto, não. Tem o nome ali, ó. Energia geotérmica. Tem aí no livro, tá? De vocês o nome. A energia geotérmica é gerada pelo calor. A energia geotérmica é gerada pelo calor Prossiga. proveniente do interior da Terra. É gerada para quê, professor? Calor proveniente do interior da Terra. Como foi? Tô entendendo Repetindo, nada. tá? Vou lá, vou repetir para vocês, tá? A energia geotérmica é gerada a partir do calor proveniente do interior da Terra. E ela também é considerada uma fonte de energia renovável, tendo em vista que o calor proveniente do interior da Terra ele não vai acabar, ou tão cedo irá acabar. E aí, Pedro, e esse nome aí? Conai? Ok, pessoal, posso seguir? Pode. Pronto, na página 44, a resposta ela é pessoal, tá? É assim, professor. A energia geotérmica é gerada pelo calor proveniente do interior da Terra. Isso mesmo. A página 44, a resposta ela é pessoal, tá? E aí, como vocês já fizeram em casa, podem deixar a resposta que vocês fizeram, tá? Seguindo aí para a página 45, vamos lá. No primeiro círculo aí, vocês podem colocar renováveis, ou seja, as fontes de energia se classificam em renováveis e não renováveis. Um exemplo de fontes de energia renováveis. A primeira já tinha aí escrito para vocês, hidrelétrica. A linha de baixo, qual outro exemplo que vocês podem citar? Eólica. Eólica, qual a próxima? Qual a próxima? Solar. Solar. E outra? Eólica, solar. Qual a próxima? Geotérmica. Geotérmica, pronto. Geotérmica. Também exato, é um exemplo. Geotérmica ou biomassa, tá? Podem ser qualquer uma dessas duas. E aí, as fontes não renováveis que tem do outro lado. A primeira aí já tem. Exato, petróleo. Carvão. Ah, não. Gás natural, não é isso? É, gás. E o chamado urânio, que é utilizado para geração de energia em usinas nucleares, tá? Qual é, professor, o último? Vou colocar a palavra aí no chat, tá? Urânio. Depois de qual? Qual é a primeira? É gás o quê, professor? Gás natural, coloco gás natural, urânio. Urânio. E por último, pessoal, tem aí que são consideradas o que essas fontes de energia? Energia Poluentes. prejudicial? São poluentes. Ok, podemos seguir? Oi? Qual é a primeira? Tipo, depois de urânio e gás natural. Tipo, o primeiro. O primeiro é petróleo. E a bolinha do final, professor? Poluentes. Ô, Pedro, por que Conai? Energia poluente. Tudo bem, professor? Oi? Eu botei energia poluente. Não, sim, mas aí colocam só poluentes, tá? É a resposta mais correta. Vamos lá, seguindo. A página 46 em diante, eu pedi para vocês fazerem em casa ou não? Não. Não, foi?
Ok, então eu vou passar essas duas páginas, a 46 e a 47, para casa, porque eu corrijo na próxima Hoje que eu me aula. ferro. E a gente vai seguir com o assunto da gente para adiantar na página 48, tá certo? Eita, 46 e eu faço tarefa 47 até para amanhã, casa. pô, porque ontem eu não vim, eu não participei da aula, Então não. vamos lá, observem aí, tá? As transformações das paisagens naturais e antrópicas, tá? As paisagens naturais, que vocês bem lembram, quando a gente tinha estudado já no início do ano, são aquelas paisagens que a gente observa onde só há elementos naturais, onde não houve interferência da ação humana. Já as paisagens antrópicas são justamente aquelas que a gente observa e a gente percebe que houve algum tipo de interferência. Por exemplo, por mais que em uma área rural a gente observe mais elementos naturais, mas a partir do momento que a gente observa uma estrada que foi aberta, uma pequena casa que foi construída, um cercado numa área de pastagem do gado, tudo isso são interferências que a ação humana realizou naquele espaço, correto? Então, justamente é isso que a gente chama de uma paisagem antrópica, tá? Existem paisagens naturais e paisagens antrópicas. Então, vamos lá. E aí, à medida que eu for explicando essa parte do assunto com vocês, a gente já vai respondendo essas questões que aparecem aí, porque elas já fazem parte também do assunto, tá? E aí já é uma forma da gente acelerar um pouco mais. Então, observem aí, a primeira questão, ela diz o seguinte: para iniciar essa conversa, volte à capa de abertura do capítulo. De que modo a ação humana foi responsável por transformar a paisagem? Pela definição, a gente sabe que paisagem é tudo aquilo que a nossa visão pode alcançar. Mas a gente sabe que a paisagem também ela pode ser percebida a partir dos nossos outros sentidos. Como, por exemplo, a partir da audição, a partir do olfato, até mesmo a partir do tato, a gente pode perceber uma paisagem, tá? Então, todos os nossos sentidos, eles podem ser estimulados para que a gente possa compreender as características de uma paisagem. E aí, como resposta para essa questão, vocês podem colocar: ao instalar uma base de exploração, essa é 48, isso. Na primeira questão, coloquem aí: ao instalar uma base de exploração, Base de quê? uma base de exploração de petróleo, no mar, uma base de petróleo no mar, o ser humano está transformando Professor, repete aí, por favor. Ao instalar uma base de exploração de petróleo no mar, uma paisagem natural, vou repetir, tá? Ó, para o pessoal que está em casa, a resposta está no chat aí, tá? Acabei de colocar para vocês. Então, para quem está aqui na sala, a resposta que a gente observa a partir dessa imagem aqui, essa plataforma de extração de petróleo localizada em algum ponto no oceano, ela representa justamente a transformação que a ação humana fez com essa paisagem, que antes era natural, e aí passa a ser uma paisagem antrópica. Quem está em casa, a resposta está no chat, tá? E aí vamos seguindo aí, enquanto vocês copiam também, vamos seguindo aí com o livro, tá? Aqui a gente observa, em 3 imagens aí, diferentes momentos da história onde a paisagem ela foi modificada. Obviamente que em cada período histórico, as transformações na paisagem,
elas vão ser mais ou menos intensas? O que é que vocês acham? De acordo com as 3 imagens que estão aí no livro. Concordo. Exato. Concordo. Observem que, a partir do momento que a humanidade foi evoluindo, as transformações que ocorreram na paisagem, elas se tornaram muito mais intensas. A ponto de a gente olhar essa terceira imagem aqui e a gente não identificar nenhum elemento natural, praticamente, presente nessa paisagem, tá? Seguindo com a segunda questão, na página 49. Ao longo do tempo, o ser humano desenvolveu diferentes técnicas capazes de modificar a paisagem de maneira cada vez mais intensa. Foi o que a gente viu justamente naquelas 3 imagens anteriores. Com base na observação das ilustrações, responda: será que as técnicas de trabalho utilizadas para transformar a paisagem são as mesmas utilizadas atualmente? Então, percebam que, entre uma imagem e outra, as técnicas que foram utilizadas entre a primeira e a terceira imagem, as técnicas utilizadas foram as mesmas, sim ou não? Não. Não foram as mesmas. Tem certeza, pessoal? Foram diferentes. Por quê? Aqui na primeira imagem, a gente já tem mais um trabalho ligado aí ao campo, ligado à terra, os trabalhos manuais. Já na terceira imagem, a gente já entende que o trabalho aí está ligado mais, está muito mais mecanizado, ligado à produção industrial. Então, essa mecanização do trabalho possibilitou que as transformações na paisagem elas fossem muito mais rápidas e muito mais intensas. Então, como resposta, vocês podem colocar aí, tá? Ao longo do tempo, o ser humano desmatou, que é o que a gente observa justamente nessa imagem, tá? A redução da cobertura vegetal, construiu casas, indústrias. O que, professor? O ser humano desmatou, construiu casas ao longo do tempo. O pessoal tem que acelerar um pouquinho, tá? Na resposta. Ao longo do tempo, o ser humano desmatou, construiu casas, indústrias, com técnicas cada vez mais avançadas. Ponto. Ponto. A última palavra foi qual? Depois de indústria. Depois de indústria, foi com técnicas cada vez mais avançadas. Com técnicas cada vez mais avançadas. Vamos lá. Terceira questão. Ainda com base na ilustração da página anterior, descreva as transformações que você observou na paisagem. Essas transformações seriam possíveis sem técnicas de trabalho modernas, como o uso de máquinas? Quando a gente observa aquelas 3 imagens que a gente viu anteriormente, as transformações que ocorreram na paisagem seriam possíveis se as técnicas de trabalho e toda a tecnologia que foi desenvolvida não existisse? Seria possível? Então, coloquem aí. Então, houve, não, conta aí, pois houve um avanço técnico, Ô, tio, houve um avanço técnico. é pra botar não. É pra botar Isso. não. Não, primeiro é um ponto e depois, pois houve um avanço técnico
no decorrer da história. Então, ou seja, a relação que os seres humanos começaram a desenvolver com o espaço natural, ela ficou de forma totalmente diferente. E justamente o desenvolvimento de técnicas mais modernas ligadas ao trabalho possibilitou que as transformações na paisagem ocorressem de forma muito mais acelerada. Depois de técnica, vem o que mesmo? Depois de técnica, no decorrer da história. No decorrer da história. Posso seguir? No decorrer da história. Vamos lá, seguindo, pessoal. Podemos perceber, então, aí, ó, campo e cidade, espaços de produção e de transformação, tá? Podemos perceber, então, que no espaço rural e urbano, eles são transformados por diferentes paisagens, ou formados por diferentes paisagens. Esses distintos espaços constantemente transformados pelo trabalho humano por meio de técnicas variadas e de diferentes intensidades. Então, as transformações que a gente observa na paisagem não é só na cidade, com toda a sua modernidade que existe. Os veículos, os prédios e as construções em geral que são realizadas. No campo, também a gente observa transformações significativas, como, por exemplo, o uso de máquinas na produção agropecuária. E aí a primeira pergunta, ela diz o seguinte: observe as fotografias acima com atenção, depois descreva o que predomina em cada uma das paisagens. Elementos culturais ou naturais? E aí? Elementos culturais. Elementos culturais são observados em qual imagem? Na primeira, da esquerda ou Na na segunda? primeira. Na primeira. E na segunda a gente tem elementos Naturais. naturais. Ok, então coloquem como resposta. Na primeira imagem, elementos culturais. Na primeira imagem, elementos culturais. Porque grande parte do que a gente observa nessa primeira imagem é produção o quê? Humana, não é isso? Então, isso conta um pouco da história daquela sociedade e reflete um pouco da cultura daquele povo, tá? E na segunda imagem, os elementos naturais. Esses elementos naturais da segunda imagem, eles podem ser modificados pela ação humana? Sim ou não? Sim. Sim. Ok, isso mesmo. Oi? Na primeira imagem, elementos culturais. Vamos lá. Segunda questão, ela fala o seguinte, ó, na página 50. Com base no que você observou, as atividades econômicas na cidade são as mesmas encontradas no campo? Você sabe diferenciar esses espaços de acordo com o que produz, com o que é produzido neles? Considerando aquelas duas imagens que a gente viu anteriormente, as atividades econômicas que estão sendo desenvolvidas em cada uma daquelas figuras são as mesmas? Não. Por quê? A gente tem ali uma área portuária na cidade, mostrando um grande complexo industrial. Tá? E na segunda imagem, a gente tem justamente a criação de gado. E esse gado ele vai servir em algum momento para dar leite, a carne ela vai ser aproveitada e até o couro desses animais podem ser aproveitados para produzir algo, tá? Então, como resposta, vocês podem colocar aí que existem diferenças. Existem diferenças
Prossiga. Entre as atividades, existem diferenças entre as atividades econômicas desenvolvidas. Entre as o quê, tio? Entre as atividades econômicas desenvolvidas. Oi? Econômicas desenvolvidas. Prossiga. Ok? Vamos lá. E aí, como vocês observam aí, nessa imagem representada aí abaixo, ela destaca aí algumas atividades que são realizadas, tanto no campo quanto na cidade, tá? Em áreas urbanas predominam aí as áreas industriais, o comércio e o setor de serviços. Já no campo, a gente tem atividades como a pecuária, a agricultura e o extrativismo. Isso não quer dizer que em áreas do campo ou em áreas da cidade, essas atividades não possam coexistir, tá certo? Ou seja, é possível observar em áreas rurais a presença de Atividades são mais predominantes entre agricultores, né? isso. Nessa imagem, justamente são as atividades que predominam em cada um desses ambientes. Mas elas podem coexistir nos mesmos ambientes. Por exemplo, no campo a gente pode ter uma parte de atividade industrial, a gente pode ter comércio e pode ter também a oferta de serviços. E já no campo a gente pode ter pequenas áreas destinadas à agricultura, pequenas áreas de criação de animais e até mesmo outras ligadas a extrativismo, tá? Seguindo com a terceira questão, vamos lá, na página 50. Observando a ilustração da cidade e do campo, é possível perceber como o ser humano transforma esses espaços de acordo com as atividades econômicas. Explique. Então, cada uma das paisagens, elas serão modificadas de acordo com as atividades que são desenvolvidas, tá? E aí vocês podem colocar como resposta que as paisagens Prossiga. desses espaços, as paisagens desses espaços podem revelar as paisagens desses espaços podem revelar as marcas Ah, o quê, tio? as marcas dessa atividade. Ou seja, uma das características que a gente vai observar nas áreas da cidade é justamente a grande concentração de pessoas, tá? E alguns outros problemas, por exemplo, ligados principalmente à poluição. Já no campo, por conta das atividades que são desenvolvidas, a gente tem uma menor concentração de pessoas existindo naquele ambiente e a gente não enxerga problemas intensos ou até mesmo não existem problemas ligados à poluição. Tio, as marcas do quê, tio? As marcas dessa atividade. Posso seguir? Vamos lá. E aí, seguindo aí na página 51, ela mostra uma imagem para a gente e diz o seguinte: no campo, o ser humano usa os recursos naturais e transforma a paisagem para realizar as atividades no setor primário. Pecuária, agricultura e extrativismo são práticas ligadas à terra. Então, ou seja, as atividades ligadas ao setor primário da economia
são justamente a criação de animais, a pecuária, a produção agrícola e o extrativismo. São as principais atividades ligadas ao setor primário da economia. Professor, qual página? 51. Tá, é para escrever o quê? É no quarto, Ainda não né? escrevi, não. Isso. Ah, tá. Tá prestando bem atenção, né? Vamos lá, então, para a quarta Tinha questão. saído, meu filho. Observe a paisagem mostrada na fotografia ao lado. Converse com um colega e aponte suas características, levando em conta a prática da agricultura. Então, aí a gente tem uma imagem que mostra e tem uma pequena legenda que diz o seguinte, ó. Com o crescimento da população ao longo do tempo, tornou-se necessário modificar as áreas cada vez maiores para atender às necessidades da sociedade. Por esse motivo, grandes áreas passaram a ser destinadas a atividades do setor primário. O que acontece? Lembram daquela primeira imagem que a gente viu lá, que mostrava uma evolução da paisagem? Vocês acreditam que naquele processo de evolução daquela paisagem, a população do mundo, ela também aumentou? Consequentemente, se a população aumentou, são mais pessoas necessitando consumir, principalmente o quê? Alimento. Então, se a população aumentou e cada vez mais gente precisa comer, o que é que eu preciso fazer? Aumentar as áreas de produção de alimento. Então, como resposta para essa pergunta aí, número 4, vocês podem colocar o seguinte: a paisagem Prossiga. possui características. A paisagem possui características Prossiga. Da ação humana. A paisagem possui características da ação humana, vírgula, com espaços bem determinados, características da ação humana, com espaços bem definidos ou bem determinados para o plantio. Com espaços bem determinados para o plantio. E aí eu pergunto a vocês, vocês acham que essa estrutura que é mostrada aí nessa imagem, que mostra todas essas áreas bem divididas, com essas formas aí geométricas, vocês acham que isso foi feito de forma manual ou por máquinas? Por máquinas. Máquinas. Mas, de acordo com essa imagem aí que você observa, isso aí será que foi feito por máquinas? Por máquinas, né? Então, a cidade, ela justamente representa a área onde vai ser o que? Consumida, o que é produzido no campo. E é na cidade onde a gente encontra uma maior oferta de serviços, como, por exemplo, saúde, educação, por exemplo, serviços de manutenção do veículo, tudo isso são atividades ligadas ao setor de serviços. É algo que é prestado a outra pessoa como um serviço. E isso acontece justamente dentro dos ambientes urbanos, tá? É o que a gente chama de setor terciário, tá? E o setor secundário é justamente aquele setor ligado à indústria, tá? Onde parte do que é produzido no campo, onde vão ser processados ou então serão trabalhados a partir de feito algumas atividades a partir da extração de matéria-prima, tá? Então, só recapitulando, os 3 setores da economia: primário, que tem aí atividades como agricultura, pecuária e extrativismo. Setor secundário é toda a atividade industrial. E o setor terciário é justamente o setor de serviços, ligados aí a serviços de comércio, saúde, educação, em geral, tá certo?
E aí, duas imagens aí destacando para vocês justamente essas atividades, tá? Na imagem da esquerda, a gente tem uma imagem representando o setor secundário, tá? E na terceira, na imagem aqui ao lado, a gente tem uma atividade ligada ao setor de serviços. Seguindo, a gente vai pular a questão número 5, tá? Ela é uma resposta pessoal. Então, seguindo aí, observem essa imagem que aparece aí na tela para vocês. Assim como o campo, as grandes cidades tiveram a paisagem intensamente transformadas. A elevada concentração de pessoas nos centros urbanos demandada pelo atendimento das necessidades da população, como habitação, deslocamento, produção e consumo de mercadorias. Para entender melhor essa questão, observem essas imagens. Então, não é porque o ambiente da cidade ele já se constituiu uma transformação de um ambiente natural que, ao longo do tempo, ele não vai ainda mais se transformando. Vai. Essa transformação do ambiente urbano ela vai acontecendo, mesmo que a gente já não observe elementos naturais neles que possam ser modificados. Mas a própria estrutura do ambiente urbano, ela se modifica a partir do momento que as necessidades da população, ela também se modifica, tá? E uma das principais características dessa transformação é o aumento justamente das construções, que vai dar espaço aí para novas habitações e o aumento da necessidade da população por moradia. Sexta questão, vamos lá. A partir da observação da imagem, reflita e aponte quais consequências da concentração de pessoas na paisagem das grandes cidades. Um dos principais problemas, coloquem aí como resposta, um dos principais problemas, página 52. Um dos principais problemas. Problemas ou programas? É problemas. É a superlotação. Quem? Superlotação. Escreve junto ou separado? Junto. A superlotação, vírgula, o congestionamento de veículos. O congestionamento de veículos. E o surgimento de problemas. Superlotação, vírgula, congestionamento de veículos. O congestionamento de veículos. O congestionamento de veículos. E o surgimento de problemas ambientais devido à poluição. Ponto. Ô, professor, E o surgimento de problemas ambientais devido à poluição. o sinal não tocou ainda, não? Ainda não. Repete, É por porque favor. já passou 10 minutos do que era para o senhor trocar. Eu entendo. Mas quando tocar, a gente encerra, tá? Carol, Por favor, um dos principais É o problemas. surgimento de quê? é problemas ambientais. Surgimento de problemas ambientais devido à poluição. Devido à poluição. Ok? Então, é justamente quando ocorre esse processo intenso de transformação dos ambientes urbanos, pessoal, é justamente isso que acontece, tá? As cidades, elas ficam superlotadas de pessoas e, a partir desse momento, vão surgindo problemas. A grande concentração de pessoas vai aumentar, consequentemente, também o número de veículos, que aumenta, por sua vez, os níveis de poluição também do ar, tá?
A questão do lixo também torna-se um problema dentro dos ambientes urbanos. E, claro, várias áreas com um grande aglomerado de pessoas. Então, aí, seguindo, pessoal, para a gente adiantar um pouco mais, como você viu, o campo e a cidade possuem distintas paisagens que são transformadas pelo trabalho humano, tá? Então, independente das transformações que já ocorreram entre um e o outro, as transformações, tanto no campo e na cidade, elas continuam, dependendo da forma como a sociedade se apropria daquele espaço e o transforma para atender às suas necessidades. As diferenças não se limitam, então, apenas nas feições da paisagem, então, no que a gente observa, né? Pelas atividades econômicas realizadas nesses espaços, mas também pelo estilo de vida em cada um desses ambientes. Além das diferenças existentes no estilo de vida, no campo e na cidade, esses espaços também são marcados por desigualdade social, tá? Então, o que acontece? À medida que a gente vai observando as transformações que ocorrem dentro dos espaços, tanto no campo quanto na cidade, a gente começa a observar que há um cenário de desigualdade social. A gente vai observar um grupo, parte da população, que dispõe de bons recursos financeiros e acessos a serviços de melhor qualidade, quando a gente tem um outro grupo da população mais pobre, que não tem um padrão de renda elevado e, consequentemente, essa população não dispõe das mesmas qualidades de serviços, tanto dentro do ambiente urbano quanto no campo também. E aí, essa desigualdade, ela está bastante representada aí nessas duas imagens que vocês observam aí na tela, tá? Sobretudo, o primeiro aspecto que a gente observa a partir dessa imagem e... Oi. Quem? Oi? Depois do senhor vem quem? Não sei dizer. Vamos lá. Jéssica. E aí, o principal aspecto que a gente observa, só de olhar para essas imagens desse cenário de desigualdade social, seria o quê, pessoal? Só olhando para essas imagens, o que é que a gente pode dizer que representa aí já um cenário de desigualdade? A estrutura de quê? Moradia? Exatamente. A estrutura das moradias que a gente observa nessas duas imagens já mostra para a gente que há uma situação de desigualdade entre os grupos que ocupam cada um desses espaços. Vamos lá para a questão número 7. Ela é uma resposta pessoal, tá? E a questão número 8 também, tá? Então, depois vocês atualizem aí cada uma delas, tá? Não Eu esqueçam. acho que vai ser a Iana que vai vir. É matemática, E Ana- minha gente. Matemática depois de Jéssica, que vai ser Matemática. E aí é português. claro que muitos povos, seguindo o pessoal na página 53, muitos povos são atingidos pela desigualdade social, como é o caso das comunidades quilombolas, indígenas e ribeirinhas. E acredito que vai tocar, e na próxima aula a gente continua, tá, pessoal? Deixa eu só confirmar aqui se realmente vai encerrar, tá? Tchau, tio. E aí, Jéssica e Ana? Bem, então Até a gente vai encerrar por aqui, tá? Nessa página 53. Professor, é Jéssica Oi. e Ana que chegou aí. Não chegou ainda, outro professor. Ah, tá. Pronto, e aí, de atividade de casa, lembrem que eu deixei para vocês as páginas 46 e 47. Na próxima aula eu faço a correção com vocês, tá? Ok. Pronto, então eu vou encerrando hoje por aqui, tá, pessoal? Então, até a próxima. Ok, tchau.